Music Club tá vivo. A gente carrega o Music Club. O que foi construído ali segue até hoje. O Music Club, eu conheci o Music Club no Rio de Janeiro. Era o Music Club Ernesto Nazaré. A partir daí eu fiquei com essa sugestão e fui para São Paulo. E lá moramos num teatro, onde toda segunda se reunia a música cearense. Foi onde eu conheci Elba Ramalho, Tânia Alves. Pelo que será um filho, como a gente daqui mesmo. Atenção, peço, senhores, também pra minha leitura. Também venho dos Egípcios, vou completar a figura. Quando eu cheguei na realidade de João Pessoa, você vê um deserto, né? Não estava acontecendo nada. E eu tive a ideia de chamar todo mundo para se reunir lá no Lima Penante. E daí surge o Music Club. Acho que a ideia era se discutir, né, o movimento musical, né, da cidade, politicamente, profissionalmente e musicalmente, né? Quando a gente se reunia, a gente falava sobre tudo. E essas reuniões geraram um interesse, outras pessoas foram chegando, somando e a gente foi tocando. Ele é uma pessoa que está interessada em transformar esteticamente, politicamente, moralmente. É uma pessoa que está interessada em transformar. O trabalho do Jaguaribe Carne, né? Que é esse grupo que a gente tem trabalhado já desde 74, é de trazer a arte para as comunidades. Não precisa de esmola. O povo não precisa de esmola. Precisa de escola para se educar. Precisa de escola para se educar. Começo desde antes, contando quando eu vim de Itabaiana, lá aqui na Paraíba, né? Eu vim para morar em João Pessoa. Eu costumo dizer que eu tinha o afã de morar de frente para o mar. Acabei morando de frente para Pedro Osmar, né? Não acredito em coincidência. As coisas são providências para mim, porque eu vim morar na frente mesmo, na casa de Pedro Osmar e Paulo Ró. Uma casa de palha, na antiga Rua da Paz, hoje conhecida como Professor Renato Carneiro da Cunha. E eu morava de frente para aquela casa. E ali tinha uns movimentos estranhos, né? Mas eu não vim para fazer música, eu não fazia música na época. Eu tinha família de músicos e tal, mas não tinha esse afã de... Eu era um estudante da Escola Técnica Federal da Paraíba fazendo mecânica. Mas depois que eu terminei o curso de mecânica na Escola Técnica, eu descobri o Fala Jaguaribe, que era um projeto de bairro, capitaneado por Pedro Osmar, né, que já tinha voltado da turnê dele, da viagem dele com o Zé Ramalho. Pedro é um cara que largou a história do mundo com a música para fazer uma história aqui. A gente deve isso a Pedro Osmar, né? E ele criou esse movimento de bairro. E eu comecei a fazer uma militância de bairro, né? Militância de bairro que ainda não tinha muito a ver com eu fazer música. Era um projeto em que a gente conversava sobre o bairro, conversava sobre a vida, conversava sobre artes e sempre combinava com um debate, uma palestra, com uma conversa, né? Mas aí o Music Club estava sendo formado nesse período, começo dos anos 80. Em 83 eu conheci o pessoal do Music Club porque eu fui publicar um livro chamado Matéria Morta e me apresentaram Pedro Osmar para fazer o prefácio. Ele leu o livro, aí fez um prefácio esculhambando o livro, metendo o pau. Aí eu surpreendi ele, publiquei o prefácio dele. E ele ficou assim olhando para minha cara assim. Não era só para você se tocar, eu disse, não, mas eu e todo mundo, né? Pode ser. E aí ficamos amigos. A partir dessa troca de pedrada,
E ele me falou do Music Club. Eu já era compositor, eu já tinha música gravada com o Flávio José, né? Eu fui zabumbeiro de Flávio José, sabe, quando na adolescência. Mas nunca levei a sério essa história de composição. Assim, pra mim tinha que trabalhar e se formar, porque eu ia fazer a minha mãe muito feliz. Aí as pessoas chegavam e quem ainda não estava inserida na ideia do Music Club, né? A gente ia conversando para as pessoas poderem compreender, porque quando o pessoal chega num espaço assim, que é um espaço democrático, né? Então a galera fica pensando que vamos lá. Inclusive tem um negócio que eu gosto de falar, que o Matheus, realmente eu não lembro. Não é que eu não vou dizer porque eu não quero, né? Porque eu não lembro do nome da pessoa. A gente tinha um projeto chamado Tocar por Prazer, que era lá no Limão Penante, né? Que eram shows dos artistas que faziam parte do Music Club, né? E aí, assim, teve uma pessoa que dizia assim... Sim, agora é o seguinte, todo mundo trabalhava, né? Era um show de Sátia, todo mundo trabalhava para Sátia. O show de Amanda, todo mundo trabalhava para Amanda. O show de Pedro Osmar, todo mundo trabalhava... E assim, era uma coisa coletiva mesmo, entendeu? Então chegou uma pessoa que um dia disse assim, se meu show já está pronto, a produção já fizeram os cartazes. Eu disse, amigo, isso aqui não é uma produtora de show, não. Isso aqui é um coletivo de artistas que querem trabalhar em conjunto. Não existe o seu show, existe o show do Music Club. O Music Club, para mim, sempre foi além de um grupo. Por ser além de um grupo, o que seria um movimento. Então, por ser um movimento, a minha participação dentro desse movimento era mais uma coisa de crescimento pessoal, como artista, como um ser político, porque o Music Club não era só um grupo de arte, era um grupo de estudo, era um grupo político. No Music Club a gente não discutia só como fazer o melhor show, como ter o melhor palco, a melhor luz, o melhor cachê. Tinha também a preocupação com quem ia assistir, que bairro aquela pessoa estava vindo, o que tinha naquele bairro de importância, de cultura para aquela pessoa, de segurança, de educação. Então, para mim, a grande importância do Music Club foi isso, ajudar na minha formação política como cidadão. A gente entende o cultural como político. Não tem como, na nossa visão, não tem como dissociar, porque não tem mesmo, né? Na nossa visão, estar no palco, a gente tem que entender o processo político, histórico, sabe, cultural, que nos coloca num palco, e aí a gente entende, procura entender as forças que nos levaram ao palco, as forças que nos mantêm ou nos tiram dos palcos, né? A força política que leva o público até você. Tudo isso é um processo político, né? Então a gente entende a cultura como um processo eminentemente político, né? Não é político partidário, que as pessoas têm às vezes uma compreensão muito errônea desse processo. O pessoal diz assim, esse ano é ano de política. Confunde a política com a política eleitoral. Política são as relações de poder na vida, né? E a gente está submetido a elas a todo momento, em tudo. O pão que você compra, o que você não pode comprar, sabe? A água que você bebe, o que não pode beber, o ar que você respira ou não pode respirar. Tudo isso depende de decisões políticas. E na cultura não é diferente. O mundo canta comigo no mote desse navio. O mundo canta comigo no mote desse navio. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Quando eu cheguei, o Music Club em si não existia ainda.
existia o Jaguaribe Carne. Não dá para desassociar o Music Club do Jaguaribe Carne, que são os irmãos Pedro e Paulo. Aí, junto dos irmãos, Jael de Assis, que estava por ali, Vandinho de Carvalho, e todo o pessoal que fazia o Music Club. Quando eu cheguei, na década de 80, cheguei praticamente junto com o Chico. Chico chegou primeiro, vindo de Catolé. Quando o Chico veio para... A gente morava em Catolé, o Chico veio para João Pessoa, eu fui para Recife, no ano de 80. E fiquei em Recife estudando todo esse ano de 80. Quando eu vim em 81, eu vim morar em João Pessoa. Foi quando o Chico, acho que já estava também. Foi aí que eu conheci o Jaguaribe Carne. Não existia o Music Club ainda, era o Jaguaribe Carne. O Music Club veio depois, já com todo mundo. Né? O Jaguaribe Carne era muito ativo nessa questão da elaboração de projetos culturais. Na elaboração, não estou falando no sentido burocrático, mas na ideia, no pensamento de os movimentos, projeto Fala Bairros, que era acontecia shows e manifestações culturais nos bairros. Jaguaribe, tinha o Fala Jaguaribe, o Fala Mangabeira, o Fala Torre, o Fala Castelo Branco, o Fala Cruz das Armas. Toda semana existia atividades culturais nesses bairros, vindo de realizações vinda do Jaguaribe Carne, que em seguida gerou o Music Club. Não, o Jaguaribe Carne, na verdade, era um dos grupos que participavam do Music Club, entendeu? A gente idealizou, né? Pedro idealizou essa história e depois a gente ficou sendo apenas um dos grupos, porque todos os outros, assim como Adeildo, Milton, Escurinho, Dario né? Mas éramos apenas um grupo. É claro que cada pessoa, certo? Tinha a sua ideia, sabe? Tinha a sua filosofia e ideologia e trazia para dentro e se discutia, né? Mas assim, a gente não forçava nada. Por quê? Porque o que a gente queria era criar um espaço democrático, né, para todo mundo participar. Falar do Music Club é falar de Pedro Osmar, é falar de Paulo Ró, é falar do Jaguaribe Carne, né? Essa ideia do Pedro de criar o Music Club, né? Eu acho que no início dos anos 80, isso aí foi muito bacana porque começou a trazer artistas novos, pessoal que já estava tocando, que já estava no mercado. Quer dizer, agregou todas essas linguagens culturais da música, do teatro, do cartoon, né? Todas as manifestações da poesia, da literatura, todas essas manifestações que Pedro Osmar agregava no Music Club. A gente existia independente do Music Club, claro. O Music Club surgiu das conversas da gente, dos encontros da gente. Encontros domésticos. E eu fui trazendo ideia de somar uma coisa com outra, né? Aí surgiu o projeto Tocar por Prazer. Esse projeto talvez alguns não se lembrem mais. Mas a gente tinha esse projeto como base do Music Club. Aí tinha Jarbas Maris, tinha Febuc, tinha Dario Júnior. Era um lugar de discussão, um lugar de afeto, um lugar de debate, de briga também. Acho que tem pessoas que até hoje nem se gostam tanto, mas tem pessoas que se amam também, como toda a sociedade. E eu me lembro, no Music Club, o grande momento de mais embate era quando ia discutir os shows, como ia ser os shows, aonde ia ser as coletivas. A gente fazia muita coletiva. Coletiva de música do Music Club era conhecida, assim. A gente tinha muito essa coisa do coletivo. Nunca tinha só. Sempre quando tinha um show só de alguém, mas tinha sempre os convidados que eram também do Music Club. Então, a coisa do coletivo era muito forte e devido ser uma coisa coletiva, tudo que aconteceu foi
foi em função de todo mundo. Fala assim, Music Club, você imagina assim um casarão com as salas, com gabinetes e não sei o que, nada disso, nada disso. O Music Club é uma entidade de classe que se reunia em Jaguaribe, né? Pedro fazia reuniões em Jaguaribe, fazia reuniões em um grupo escolar que tinha lá no centro da cidade, que era da prefeitura, se eu não me engano. Entendeu? Uma vez você fez até na minha casa, lá em Tambaú, umas reuniões. Então, o Music Club é isso, entendeu? É essa entidade onde as pessoas participavam. Eu lembro que o Totonho e os Cabras, né, ele falou para mim uma vez que ele estava chegando em João Pessoa, e aí foi lá numa dessas reuniões, aí me viu lá tocando, falou, pô, Java Marisa, gostava desse cara, ele me conheceu lá e tal. Quer dizer, criava essas identidades das pessoas, né? Amizade, troca de ideias, foi uma atitude muito bacana. Mas aí um dia, o Pedro disse, olha, vai estar tendo reunião no Music Club lá no Lima Penante. E eu fui lá e achei aquilo muito chato pra caramba. Eu sou da época que Paulo Ró era carteiro e ele saía dos Correios com aquela mochila e ia direto para a reunião do Music Club. Ou seja, ali antecipadamente eu conhecia o carteiro e o poeta. Já ali de cara. E esse filme não tinha nem sido lançado ainda. Eu fiquei assim abismado, muito mais com o Pedro Osmar, assim, pela ideia antropofágica, né, da visão musical dele. Quando chegamos no Music Club, encontramos uma faixa assim, de 50 pessoas reunidas. Tinha semana que dava até mais. Né? Então, o prazer era encontrar diversos artistas da cidade lá. Né? Artistas como Totonho, como Chico César, Adeldo Vieira, o Paulo Ró, o Milton Dornelas, né? O Júnior Tagino, então assim, e outros. A gente fazia uma música, mostrava um ou outro, né? E o que rolava muito lá era assim, fazer projetos coletivos para que essas pessoas pudessem participar. No próprio teatro. Já tinha um projeto chamado Tocar por Prazer, que era toda sexta, né? Aí era 4 shows escalados, assim, né? Teve uma parte que foi dividida em shows, quem tinha mais música e tal, aí dividia 2 artistas, e tinha uma parte que era uma coletiva mesmo, cada um cantava um, entendeu? E muitos trabalhavam nos shows de outros, né? Foi isso que eu encontrei no Music Club. Apesar de que, assim, acho que a grande premissa do Music Club, né, era a guerrilha cultural, né? Era a política cultural, era a busca por mais espaço para tocar na cidade e que o Estado reconhecesse os seus artistas, né? Os que estavam chegando, os que não tinham visibilidade ainda. E um dia, Pedro, por que você não vai para o Music Club? E aí eu relutei uma vez, 2, cheguei junto no Music Club por um convite de Pedro Osmar, né? E me senti extremamente representado. A minha música, muito incipiente para a época, foi por causa do Music Club que, certa feita, em 6 de junho de 1984, eu fiz o meu primeiro show com banda no Teatro Lima Penante, no projeto Tocar por Prazer, que era o nome do projeto que colocava a gente nos palcos. Tinha uma parceria com Lima Penante. E naquele momento, Paulo Ró tocou comigo. Minha cara de santo, oh, nem parece encanto ou desencanto, nem tanto nem quanto. Quando o banco selvagem é porque colhe em tua cara bandidagem, tu tens cara de santo, santa sede de beber água do meu pranto. Minha mão estendida, minha alma lida, decifrada, mesma estrada, nem por minha andada. Quando toca em tua cara, ela passa de alento a desencanto. Quem mandou você mata sua sede só bebendo da fonte insecável do meu pranto. Eu cheguei muito verde, né? Porque a minha intenção era só cantar, né? Cantar, compor e tal, e desenvolver esse trabalho. Só que lá, assim, havia realmente músicas com uma bagagem já, né? Bastante cheia. O Pedro Osmar, que tinha tocado com o Zé Ramalho, né? Tinha sido músico do Zé Ramalho, que tocou com a Melinha, que era o grande mentor do Music Club, que veio para
de volta para a terrinha, já para fazer esse movimento, esse intercâmbio, né, entre os artistas da cidade, e reunir as pessoas, que ele gostava muito disso, levar a música para os bairros também, para as associações dos bairros. Então isso foi o grande movimento. Foi criado o Estatuto do Music Club, se eu não me engano ali perto de 84, é porque eu não gravo muitas datas, mas por aí. Então assim, tinha realmente artistas já com um nível, por exemplo, eu encontrava Dida Fialho lá, né? Que foi o primeiro artista da terra que eu vi tocando, que me inspirou muito também. Então assim, tinha outras pessoas, o Java Marisa aparecia lá, uma vez ou outra, mas ia, já estavam saindo, né? Porque vinha uma nova safra chegando, né? E as pessoas que chegavam não tinham conhecimento desse movimento cultural. O grande interesse era cantar, gravar uma música, era muito difícil naquela época, né? Gravava em fita cassete e tal, aquelas coisas, a qualidade a desejar. Mas o que havia mesmo, na grande maioria, era a vontade de cantar, de fazer show, né? E de estar ao lado daqueles que eram conhecidos, né? E o grande eixo do Music Club foi Adeldo Vieira, foi Paulo Ró, Milton Dornelas, Chico César e o Pedro Osmar, né, que era o maestro do movimento. Cortando sua vida, a linha no ar, a nossa voz de faca, cortando sua vida. Todo mundo era bem-vindo, mas havia uma diferença de consciência política, né? Eu mesmo cheguei sem consciência nenhuma, né? Tinha um Adi Vandré ali, né? Entendeu? De movimento cultural e tal, entendeu? De consciência política. Então, assim, quem não tinha que aprender, né? Morrer é tudo que se pensa por aí, que o mundo vai acabar e destruir o povo. É bomba Z, é bomba de hidrogênio, é nuclear, é raio laser. Eu não vou conseguir, rapaz. 80, isso aí foi muito bacana porque começou a trazer artistas novos, pessoal que já estava tocando, que já estava no mercado, quer dizer, juntou todo, agregou todas essas linguagens culturais, da música, do teatro, do cartoon, né, de todas as manifestações da poesia, da literatura, todas essas manifestações que Pedro Osmar agregava no Music Club, né? Às vezes o cara fala assim, Music Club, você imagina assim, um casarão com as salas, com gabinetes e não sei o que, nada disso. Music Club é uma entidade de classe que se reunia em Jaguaribe, né? Pedro fazia reuniões em Jaguaribe, fazia reuniões em um grupo escolar que tinha lá no centro da cidade, que era da prefeitura, se eu não me engano. Uma vez você fez até na minha casa, lá em Tambaú, umas reuniões. Então, o Music Club é isso, entendeu? É essa entidade onde as pessoas participavam. Eu lembro que o Totonho e os Cabras, né, ele falou para mim uma vez que ele estava chegando em João Pessoa, e aí foi lá numa dessas reuniões, aí me viu lá. Ninguém forçou ninguém a sair, né? As pessoas foram compreendendo que, ou, por exemplo, é como se fosse uma escola. Então você entra na escola e o seu tempo de passar na escola são 5 anos. Então você passa 5 anos e sai, entendeu? Você vê que aquela escola ali não está mais servindo para mim, porque tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Agora eu vou sair. Então a gente o Music Club, ele sempre teve essa coisa da democratização, principalmente artística. É uma experiência, né? Exatamente. Era um lugar de experiências, para todo tipo de experiência, né? A gente não pessoas. Imaginou que ele viesse chegar até hoje, por exemplo, que chegou. Agora chegou sem nome, sem gente, sem show, sem ninguém, né? Recentemente, eu querendo trazer pelo menos aquele pessoal que existia, disse isso. O Music Club está vivo.
Movimentos sempre fazem falta. Agora, o Music Club, ele não existe mais enquanto organização. Mas a lógica que está na cabeça daqueles que fizeram o Music Club continuam pontuando na cidade ações. Alguns, inclusive, dentro da estrutura governamental, né? Promovendo, levando essas ideias para a estrutura governamental. E eu já tentei uma vez, conversando com o Pedro, fazer a gente voltar a uma reunião mensal, mas é muito complicado. Ele disse que é muito complicado, porque hoje todo mundo tem outros afazeres, não dispõe do tempo que a gente tinha naquela época. Mas com certeza ele falou certo. A gente carrega o Music Club. O amor de suas filhas e o abraço das mulheres que porventura lhe amavam. A cada passo de um artista que eu acho grandioso como Escurinho, né, que era do Music Club, que se reencontra e que sai de um papel de percussionista e compositor para um papel de protagonista de uma ideia musical própria, sabe, convincente. Eu vejo aquilo no Music Club, eu vejo um formato, uma moldura do Music Club. Eu vejo na resistência de Adriano Vieira um modelo de Music Club. Eu vejo no gênio não descoberto como Paulo Ró, né, pelas dificuldades que ele apresenta a partir da sua ideia musical, que não é comum. Não é comum. Paulo Ró não é um artista do estado comum, né? Precisa ter muitos olhos, muitos ouvidos para perceber o que aquele cara quer dizer, de fato, né? Então, ele resiste nesse sentido. Se a gente pensar nessa questão simbólica, eu entendo Pedro quando ele diz isso. Por exemplo, quando você vê Jonathan Pereira, que hoje é Seu Pereira, com aquele trabalho rodando o Brasil, quando você vê Chico César, quando você vê Totonho, o Music Club está vivo nesses indivíduos. Lembra do que eu falei de antes, daquela coisa do movimento? Não existe movimento, existem indivíduos que se construíram dentro de uma pauta política, social e cultural do Music Club, que ganharam rumo em cima disso. Está vivo aí. Está vivo aí. Não precisa se reunir mais para discutir pauta nenhuma. Eu, sem entender, né, o seu jeito, né, não entendia muito as coisas que estavam na cabeça dele assim, mas eu via com muito respeito. Eu sabia que ali era a pilastra daquele movimento e para ele estar ali fazendo aquilo ali, tinha muita coisa que estava nos faltando, entendeu? Então eu ficava ali meio assustado, né? Muito novo, mas assim, muitas vezes eu não era atento porque as conversas eram muita gente e as conversas paralelas eram muitas, né? Mas assim, foi muito bom. Que nem flecha digital nas coxas de São Sebastião, sangramentos do arqueiro, pingos versos do Corão. O Music Club foi um passo encorajador para eu assumir, né? Porque na minha visão eu queria ser educador, né? Eu sou educador, tenho essa formação. E já tinha uma ideia de que o Brasil precisa mais de professores do que de artistas. Tem artista pra caralho. Pra que mais artista? Né? Essa crise bateu, né? Quando eu fui pro Rio de Janeiro, ela se consolidou, porque eu passei 14 anos sem tocar. Por isso que eu só venho gravar disso depois do Adeildo. Aos 36 anos, depois de ter ajudado o Chico César no Aos Vivos, participei da produção do disco. Ensaiei as 40 pessoas que sentam nas cadeiras da frente do teatro, elas cantando todas as músicas como se o teatro estivesse cantando tudo, como se aquelas músicas fossem sucesso e não era porra nenhuma.
Era no Shopping Eldorado, a gente, no pingo do meio-dia, ensaiando. Pode gritar, mama, faça de conta que tá cagando um coco. Grite mesmo, pode gritar. E isso sai no disco perfeito, sabe? Parece um coral o disco. Mas isso é uma safadezinha, né? Um ensaio para o disco ser gravado ao vivo, sem nenhuma desconfiança técnica. Na minha visão, não aconteceu essa exportação da imagem do músico paraibano para fora. Os músicos que conseguiram essa proeminência, eles saíram daqui e foram para fora. Quem, por exemplo? Chico César, por exemplo, é o exemplo mais... Totonho, né? E outros. Jair Mozart foi para Brasília, tá? No mundo, assim. Enfim, quem se manteve aqui, se manteve dentro de um círculo, né? Que acabou se tornando meio que vicioso, sabe? Muito embora eu sinta uma evolução muito grande de nós mesmos dentro da cena paraibana. Quem mandou você matar a sua sede só bebendo da fonte insecável do meu pranto? Quem mandou você matar a sua sede só bebendo da fonte insecável do meu pranto? Eu ouvi muita gente criticar Pedro Osmar no início, quando ele não quis aceitar cargos. Eu vi muita gente criticar. Mas ninguém sabe a realidade da pessoa, ninguém sabe. Na hora da precisão, que coisa triste você ter que estar pedindo aos amigos vaquinha para comprar remédio. Que coisa triste, humilhante. Você trabalhou 60 anos da sua vida e agora para comprar remédio tem que fazer vaquinha com os amigos, podendo você estar vivendo da sua arte, dignamente do seu trabalho. Eu estou trabalhando executivamente aqui com música. Pesquisa musical, é o nome da sala. Aqui faz de tudo, até gravar esse filme, né? Gravar o projeto Macacos Me Mordam. Por incrível que pareça, tudo que eu tenho hoje é por causa da música. Mesmo sem fazer sucesso, fazendo só música. Mas tudo que eu tenho hoje foi por causa da música. Aí você pensa, como é isso? Não sei como é não, mas tudo que eu tenho hoje, e eu tenho muita coisa, né? Eu tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho as minhas coisas, tenho um violão, tenho as coisas que a gente precisa, né? A gente tem o que precisa porque a gente conseguiu com música. Eu vejo o seguinte, se eu, que não tinha nenhuma noção de música, não encontrasse essa lógica no Music Club, eu não teria me tornado o Adaildo Vieira. É um beijo jogado em vão, cada voo mais alto, mais duro é provar o chão. Esse processo de inclusão foi importante. Foi importante receber as pessoas e essas pessoas cresceram, ou não, dentro do Music Club. Mas era uma oportunidade democrática das pessoas crescerem, né? Agora, a gente cometeu muitas falhas, claro, né, nesse processo. Por exemplo, a gente não oferecia um bom produto como show. A gente fazia as nossas coletâneas, não eram coletâneas dirigidas, às vezes tornando cansativas. Às vezes a gente achava que o conceito de luta, de estar na luta, era mais importante do que apresentar um produto acabado. Quando as duas coisas podem ser feitas, né? E quem usa o arsenal de minha alma, por mim tem o maior respeito. Tanto amor amado à toa é minha Hiroshima, sem saber aonde explode em meu peito e os cacos de mim. E a música que eu vou tocar agora é um filme brasileiro, uma música minha e de Pedro Osmar, que a gente compôs no Rio de Janeiro, nessa época que a gente estava junto fazendo essa série de shows que eu falei. A gente foi pro cinema assistir um filme, que o nome do filme era Um Filme Brasileiro. E a gente depois escreveu, depois a gente saiu de lá, foi lá para o Flamengo ali, tem uns banquinhos ali, a gente sentou lá e o Pedro começou a escrever, que a gente tem essa mania, né? O Pedro gosta de escrever pra caramba. E a gente começou a escrever a história do filme que a gente assistiu, né? Um índio caminho errante pelo meio da selva, sem saber se está na sala de sua casa ou no campo de batalha. E a gente fez essa canção que é muito bacana. Muita gente já cantou essa música por aí e
É com muito orgulho que eu mostro essa música para vocês. Foi feito nessa época também, tá? Um índio caminha errante pelo meio da selva, sem saber se está na sala de sua casa ou no campo de batalha. Onças, cobras, macacos, amigos e vegetação. Até sua mulher e filhos agora serve apenas para apoio embaixo da roda dos tratores. E aí eu sinto orgulho de existir nesse contexto artístico, que não é um artista comum. Ah, qual é o seu maior sonho? É viver bem a partir da música que produz, que ela possa gerar dinheiro? Sim. Sim. Mas eu não me frustro por não estar nas cabeças, na ponta, por não ser conhecido todo mundo. Eu conheci Chico Buarque, eu conheci Caetano Veloso, sabe? Eu conheci o Rapa, eu conheci assim, relações pessoais com essas pessoas. Um dia eu levei uma rasteira do Caetano, porque eu sou muito amigo do Moreno. Ele foi ver e disse: cara, eu fiquei encantado com você, assim, você é um cara muito buliçoso, muito inquieto. Aí eu falei: por que você não disse para a imprensa? Ele disse: larga de ser bobo, estou fazendo elogio pessoal, não estou fazendo comércio. Isso bateu com o que eu penso, cara. Normalmente eu digo nas entrevistas sobre o Jaguaribe Carne que o Jaguaribe Carne ele não bate na porta, ele mete o pé, entendeu? As pessoas não querem mais meter o pé na porta, entendeu? Eles batem assim devagarinho, se abrirem tudo bem, se não abrirem, eles vão se embora, né? O Music Club continua. Com a gente, entrou mais gente, algumas pessoas tiveram curso na universidade. Por exemplo, um cara como o Pedro Índio, que é o meu filho, ele e a mãe, obviamente, a gente estava tocando por aí. E ele se profissionalizou, entrou numa banda e hoje está aí cantando e compondo. Quem acabou com a festa não foi meus compadres, não foi um dos meus. Milton e o Adaildo Vieira, assim, foram pessoas fundamentais. Eu acho que sem esses quatro e mais um fruto maior, que é o Chico César, né, que está lá em São Paulo, o Music Club não teria remado muito, né? Nada é tão perfeito que não mereça uma crítica. Eu reconheço problemas, entendeu? Mas eu vejo que no saldo desse processo, o ganho é muito maior. Pelo menos para mim, particularmente, foi muito grande. Eu acho que para a cidade também. Mas enfim, o que foi construído ali segue até hoje. Em mim segue e eu sei que alguns companheiros também seguem. Coisa que parece uma brincadeira, parece besteira, mas é o que é real. É assim, se quer reunir artistas para discutir política, no domingo, com cerveja, com churrasco, com feijoada, aí rola. Mas vai rolar festa. Depois daquilo ali ninguém sabe o que vai acontecer, quais foram as pautas que foram decididas aqui. Porque a galera gosta de festa, gosta de tocar, mas também não estou negando, tem as pessoas também que estão aí. É tanto que existe o Fórum de Cultura, né? O Conselho de Cultura, que os músicos estão. Eu já fui do conselho também. Desisti por não conseguir, durante a pandemia, reunir pessoas. Mas eu também não quero tirar essa esperança de pensar que existem pessoas que possam. Esses nomes que a gente tem hoje é difícil. Vão sempre alegar alguma coisa. Porque senão já estavam. Não vai ter que esperar para o Pedro Osmar para poder chamar. É questão de necessidade de cada um. Se não está sentindo necessidade, não vai. A gente ia porque a gente tinha necessidade de discutir aquilo. Era uma questão de necessidade. A galera não tem necessidade. Fazer sucesso e pronto. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista,
esse conquista, esse conquista. O mar não tá pra peixe que some no vazio. O mundo canta comigo no mote desse navio. O mundo canta comigo no mote desse navio. Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar. Eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Tá no mar, tá no mar, tá no mar, tá no mar. Eu vi o navio, que o navio tá no mar, tá no mar. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade desse conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade desse conquista. Esse conquista, esse conquista, esse conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade desse conquista. Lá vem a barca chamando o povo pra liberdade. Esse conquista, esse conquista.